Quem aqui está feliz? Glória a Deus. Quem aqui orou por mim hoje? Quem orou assim, Senhor, fala comigo hoje? Eita, glória. Então Deus vai me usar hoje para a sua vida. Glória a Deus. Irmãos, é uma alegria, né? Estar novamente trazendo a palavra do Senhor. É uma honra, é uma glória para o Senhor, né? É um serviço ao Senhor. E há muito temor, há muita responsabilidade, há muito sacrifício, a entrega para que o Senhor seja glorificado hoje. Eu estava aqui meditando na palavra, eu fiquei meditando um pouquinho naquilo acerca do que o Senhor queria trazer para a vida de vocês. E não somente algo que fosse exposto, tanto que eu escolhesse, ou qualquer tema ou conteúdo, mas o Senhor começou a falar ao meu coração sobre a sua luz, sobre andarmos na sua luz. E o tema dessa palavra hoje é andando na sua luz. E a gente vai destilhar um pouquinho aqui da palavra de Deus. E eu queria perguntar, quem aqui vai para São Paulo? Glória a Deus. Aleluia. Mas, eu vou pedir um favor. Vou pedir um pouco da sua atenção. Vou pedir um pouco da sua consciência comigo. E lembra que você ainda não está em São Paulo. Amém? A gente vai destilhar um pouquinho da palavra de Deus. Eu vou trazer alguns conselhos para a vida de vocês. E nós vamos beber um pouquinho aqui do Espírito. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar. Fique à vontade. Queria que o pessoal abrisse em Colossenses 2,17, por gentileza. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Amém? Amém. Quando eu estava meditando nessa palavra, falando a respeito da sua luz, a verdadeira luz de Deus, eu comecei a notar algumas causas e alguns sintomas que nós passamos na nossa vida, alguns sintomas que nós, como cristãos ou como seres humanos, nós temos na nossa vida que nos impede de muitos benefícios e de muito acesso à luz de Deus. Então, esse versículo, Colossenses 2,17, ele vai dizer assim: esses rituais são apenas sombra do que haveria de vir. A realidade, todavia, encontra-se em Cristo. Falar da sua luz está relacionado a falar das trevas. E quando a gente começa a tocar um pouquinho nesse assunto das trevas, a gente vai perceber que nós, seres humanos, somos errantes em nossos caminhos e há muitas trevas em nossas vidas. Você concorda com isso? Você concorda que há muitas trevas em nossos caminhos? Há muitos erros que às vezes nós não percebemos e aquilo vai nos guiando. Às vezes nós cegamente somos guiados a um lugar que não provém a vontade de Deus. Vocês concordam comigo? Amém. Essas trevas na nossa vida foi desde a queda de Adão. Amém? Então tá, pontuando, vamos caminhar. Então vamos lá. Essas trevas em nossas vidas nos impedem de viver ou de enxergar a realidade que se encontra em Cristo Jesus. Quando Paulo está explicando no livro de Colossenses, no capítulo 2, ele está dizendo para a igreja que aqueles rituais que eles faziam no judaísmo e faziam na antiga aliança, aquilo somente era uma sombra do que havia de vir. Então, por exemplo, o tabernáculo, ele tinha o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. Hoje, a palavra do Senhor, no Novo Testamento, isso se refere a nós. Nós somos o verdadeiro tabernáculo de Deus. Então, nós temos os 3 ambientes em todo o nosso ser. Então, estou explicando para vocês. Vamos lá. Então, o que era antes, algo instituído, um tabernáculo, onde tinha 3 lugares, 3 dimensões ali dentro. Hoje é o nosso corpo, que é o nosso corpo, alma e espírito. E você vai conseguir encontrar isso na Bíblia, você vai conseguir estudar depois, você vai ver que os apóstolos falavam sobre isso e traziam. Então, o apóstolo Paulo está se referindo a isso aqui. Ele está falando, olha, esses rituais que vocês ainda cogitam no coração de vocês para que vocês praticam de novo, que são coisas do judaísmo, são coisas da velha lei, da velha aliança, hoje isso é sombra, isso foi só sombra da realidade verdadeira que se encontra em Cristo Jesus. Então,
Moisés, quando ele subiu ao monte, ele recebeu as leis de Deus, ele recebeu a palavra de Deus. O rosto de Moisés, ele iluminava. Quando ele descia do monte, o rosto dele iluminava. Havia uma luz que resplandecia sobre ele, por conta da dimensão da palavra, das leis e dos 10 mandamentos que foi entregue a ele. Amém? Amém. E Paulo, ele vai dizer que, até os dias de hoje, a lei de Moisés, quando é citada e quando é lida, ainda há uma cegueira, ainda há uma trevas que não impede deles verem. Então, quando ele traz essa instrução para a igreja de Colossenses, ele traz dizendo assim, aquilo que na lei foi citado, aquilo que na lei foi instituído, só significa ser uma sombra. A verdadeira realidade está em Cristo Jesus, que é instituída pelo seu Espírito. E nesse mesmo livro e capítulo, ele vai dizer que 2 Coríntios, na verdade, 2 Coríntios, na igreja de Corinto, ele vai dizer assim, que aonde está o Espírito do Senhor, ali está a liberdade. Então, Paulo, ele está trazendo a instrução de que essas velhas coisas, essas velhas práticas, esse ritualismo e todas essas questões que eram do judaísmo, isso apenas era um simbolismo e uma sombra do que havia de vir. Amém? Então, vamos lá. Então, estou explicando primeiro para a gente chegar lá. Então, vocês veem que quando ele diz que quando Moisés é citado ainda, há uma treva, há uma ignorância, há uma cegueira que impede eles de enxergarem a realidade que está em Cristo Jesus. Então, vocês concordam comigo que há muitas trevas em nossa vida que nos impedem de ver a realidade que está em Cristo Jesus? Então, há muitas ignorâncias na nossa mentalidade, no nosso ser, que nos impede de acessar dimensões com Deus maiores, de transformação, de renúncia, ou de tudo aquilo que você está aguardando no Senhor por vir. Mas aquilo está na sua luz, que é a sua palavra. Amém? Abra comigo, por favor. Abra a Bíblia de vocês também, quem puder. 2 Coríntios 3, 14 e 16. Amém? Veja comigo, olha. E por isso a mente dos israelenses se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porquanto somente em Cristo que ele pode ser removido. Então, Paulo está instruindo que naquela época havia muitos cristãos que se voltavam à antiga aliança, à prática da antiga aliança, as velhas leis, e ele estabelece o fundamento do Espírito. Na nossa vida não há diferença nisso. Eu não digo para você que você está no judaísmo, que você está praticando, fazendo rituais, não é isso. Mas eu digo que na nossa vida, no nosso cotidiano, há muitas trevas que são cegueira, é um véu que nos impede de enxergar a realidade que está em Cristo Jesus. Então você não consegue enxergar a realidade do seu reino para dentro da sua casa, você não consegue enxergar a realidade do seu reino dentro do corpo de Cristo como família. Então você não consegue enxergar a realidade do seu reino porque você se imagina que você nunca pode ser transformado. São pequenas trevas e véus que existem na nossa mentalidade que vai nos roubando, destituindo da glória de Deus. Amém? Vocês estão entendendo? Amém? Então, essas pequenas trevas e ignorâncias, elas vão se estabelecendo na nossa vida. Isso vai nos destituindo da sua glória. Da sua glória. E quando a palavra fala que ele veio para te transformar, que ele veio para te iluminar, que ele veio para te santificar, te lavar, isso é tão distante para você. Porque há um véu que impede que você enxergue dessa forma. A mesma maneira que aquela igreja que Paulo está instruindo, está exortando, ele fala, olha, quando a antiga aliança ela é lida, há um véu. Na nossa vida, há certos tipos de véus que são ignorâncias, são trevas, são dimensões de trevas, que a nossa mentalidade ela não consegue acessar a dimensão da sua luz. Amém? Glória a Deus. Amém? Você está aqui comigo? Amém. Então essas trevas elas são pequenas ignorâncias, são faltas de entendimento, falta de clareza, falta de instrução,
e tudo aquilo que a sua palavra pode produzir em nós. Porque a sua palavra ela é apta para nos instruir, nos corrigir, nos exortar. Amém? A sua palavra ela é como uma luz que ilumina os nossos caminhos, que endireita as nossas veredas e que não faz a gente ficar cego no caminho de trevas. Então, Paulo ele está exortando eles, olha, a liberdade está no Espírito, a luz está no Espírito. A maneira que vocês vão enxergar e ter a mente de Cristo é no Espírito. Mas ele está falando para eles porque eles se voltavam ao judaísmo. Mas hoje, para nós, essas trevas elas vão se estabelecendo em nossa vida e vão somente... Nossa vida vai sendo como se fosse ungido. Aquilo vai sendo ungido em nossa vida, só vai permanecendo ali, só permanecendo. São certos tipos de crenças, filosofias, fortalezas, que só permanecem na sua vida, só permanecem na sua vida. E causam muita destruição, porque ela nos impede de viver o nosso chamado, desígnio, e toda a estrutura do bom propósito de Deus e toda a boa obra que nós temos acesso, aquilo ali vai sendo roubado de nós. Glória a Deus. Abra para mim, abra a sua Bíblia em 2 Coríntios 4, 6. Aleluia. Estava até aqui, ó, Salmo 119, 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Então, olha só. Rapidinho. A sua palavra é uma lâmpada e luz. Andar na luz, somos um povo da luz, e andar na luz significa andar na sua palavra. E nós vamos ver mais para frente, eu vou abrir alguns versículos com vocês, vocês vão ver que Paulo instrui para que nós sejamos ricos de toda a boa palavra de Deus. Então tem muitos de nós que nós não conseguimos dar financeiramente muitas coisas, mas tem algo muito mais valioso do que isso, que você tem infinitamente, a sua palavra. Você tem ela e ela é ilimitada e disponível para você. Então, segue o meu conselho. Se você não tem uma quantidade monetária para dar, ofertar, dê a sua palavra, porque ela é luz. A sua palavra, ela vai te prosperar. Aleluia, aleluia. Vamos lá. 2 Coríntios 4, 6. Ó, o Deus dessa presente era perversa, cegou o entendimento dos descrentes, a fim de que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então vocês percebem que há uma batalha no nosso dia a dia, na nossa geração, na nossa vida. Há um Deus desse século que está cegando a sua vida e você não consegue ver a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então Deus ele criou você à imagem e semelhança dele. Mas você não consegue enxergar isso porque há tantas trevas na nossa mentalidade que não conseguimos enxergar a sua luz. Vocês percebem o quão isso é prejudicial para a nossa vida? Vocês têm dimensão o quão isso é prejudicial? Quanto em andar em trevas, andar errante, você pode andar no engano e ser cegado pelo diabo, pelo Deus desse século, dessa era perversa. Então Paulo está exortando eles, trazendo o quê? Olha, há tantas coisas que vocês estão presos, vocês estão em trevas e vocês não conseguem enxergar a luz do evangelho. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Olha, eu trouxe um pouquinho aqui do que essa palavra trevas em grego, ela significa escotos, que ela traz o significado de ignorância à verdade. Então, toda vez que você lê na Bíblia e você vê falar de trevas, é a mesma coisa do que você vê falar de ignorância. Ignorância à verdade. E quando ela se refere à ignorância à verdade, ela fala da verdade do evangelho, da palavra de Deus. Então, olha só. Por que nós temos tanta dificuldade hoje em meditar na palavra, em estudar sobre a palavra, em debruçar a palavra? E por que nós temos tanta dificuldade hoje? Tanta dificuldade. Por que nós não temos tanto nível de fruto na vida? Fruto, unção, poder. Porque falta a ausência da palavra. Há muitas trevas em nós. E somente o poder da palavra, da luz que ela emite para dentro de nós, ela pode nos remover desse poço. Há um poço.
nós ficamos dentro dele. E somente a luz do Evangelho pode nos remover desse lugar. Então, essas trevas, essa ignorância que impede de vocês verem o reino de Deus em todo o aspecto da vida de vocês e serem transformados diariamente, continuamente, serem transformados pelo seu poder, serem transformados pela sua luz, serem transformados pelo seu Evangelho, pelo seu reino, as trevas estão cegando vocês e vocês não conseguem ter a mente de Cristo Jesus. Só o fato de você pensar em não ter a mente do seu mestre deveria causar em nós uma certa aflição. Isso deveria nos afligir um pouco. Afligir ao ponto de pensar, meu Deus, eu não penso como ele pensa. E a sua palavra diz, tenhai o mesmo modo de pensar. Pense, tenha o mesmo sentimento que ele teve. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Amém? Efésios 4, 18. Efésios 4, 18. Eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, devido ao embrutecimento do seu coração. Pode colocar na Almeida ou NVI? Ah lá, essa aqui. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Amém? Então vocês veem que o entendimento deles, ele está em trevas. Ele está escurecido. Ele está em trevas. E isso causa dureza no coração deles. Esse que Paulo está falando. Procura para mim o versículo que fala, por gentileza. Para que... Acho que é alguns versículos antes. Volta um pouquinho. Pode voltar, 17, 16. Pode voltar, volta. Volta, volta. É o versículo que fala que Paulo orava para que a gente recebesse o espírito de sabedoria e revelação. Procura por gentileza. Então, essa palavra em grego ela é skotos, que ela significa ignorância à verdade. Então, as trevas que habitam em nós, há muitas trevas em nós, que nos impedem de ver a luz do seu evangelho e que há uma escuridão na nossa mente, está nos roubando, destituindo da glória de Deus. Então, tudo aquilo que você tinha para receber de Deus nesse culto hoje, tudo aquilo que você tinha para receber em São Paulo, ou domingo, ou terça, ou todo culto que você sacrifica aqui, parte disso é roubado. Porque aquilo você recebe e aquilo não fica em você. Aquilo se esvai. Porque a ignorância, aquela treva, não permite que você pense do mesmo modo que a palavra diz para você. A palavra diz para você que a palavra é lâmpada para os seus pés, luz para os seus caminhos. Mas você não consegue acreditar dessa maneira. Então, às vezes, nós recorremos a outros meios. Não conseguimos ter essa mentalidade, essa renovação da nossa mente. E Paulo fala para que a nossa mente seja renovada. E ela precisa ser renovada a que maneira? Renovada a mente de quem? Para quê? Para onde? A palavra de Deus fala que nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo, mas não é algo instantâneo. Vocês concordam? A palavra fala que nós temos a mente de Cristo. Amém. Mas as trevas que nós temos não conseguem deixar a gente acessar essa dimensão. Então a palavra fala para você que todas as sortes de bênçãos já te foi dada no mundo espiritual. Então, tudo o que você precisa, você só precisa só clamar e falar, Senhor, eu tenho isso, eu pego isso. Mas por que nós não conseguimos acessar essa dimensão? Porque as trevas que habitam em nós, elas nos impedem de viver a realidade de Cristo Jesus. Então, a sua realidade é o seu reino, é a sua manifestação, é a sua glória, é os seus milagres, é a prosperidade para a sua vida, é a abundância, a vida em abundância. Mas por que você não tem acesso a tudo isso? Se a palavra fala para que você já é liberto, você é livre no Senhor, por que você então está passando por estados de libertação? Quem consegue me responder aí? É porque há muita ignorância. Essas trevas, elas são certas ignorâncias na nossa forma de pensar.
Por isso que a palavra diz que as nossas armas, elas não são carnais, elas são espirituais, são poderosas em Deus para destruir os pensamentos que se levantam contra o Senhor, contra o entendimento do Senhor. Então você vê que as nossas armas espirituais da luz, nossas armas são da luz, a palavra fala. Essas armas da luz, elas têm o poder de destruir e dissipar todas as trevas de ignorância, da falta de conhecimento do seu Deus. A falta de conhecimento do seu chamado, do seu desígnio e de toda a boa obra que Deus tem para a sua vida, ela começa a entrar em você quando a luz da sua palavra também entra dentro de você. Então, a sua palavra, ela é luz. Ela é uma lâmpada e ela é uma luz que ilumina nossos caminhos. Então, cada vez mais relacionamento que você tiver com a sua palavra, mais os seus caminhos eles vão ser iluminados. Então vamos lá. Então, eu estou de manhã meditando, eu estou meditando lá em Salmos, mas eu estou só meditando em Salmos, é só Salmos. É uma coisa maravilhosa, mas é só Salmos, só estou meditando. E eu não estou sentindo nada. Não estou sentindo poder nenhum, não estou dançando nem rodando, nada. Mas aquela luz da palavra, por mais que você não sinta nada, e é justificável que você não sinta nada, mas ela emite uma luz para dentro de você. Você não pode sentir nada, mas há um poder invisível ali nela, que ela está emitindo uma luz para dentro de você, e ela está iluminando toda a sua alma, toda a dimensão de trevas. Você está sendo liberto naquele momento pela palavra de Deus. Vocês estão entendendo o poder que a palavra tem? Ela é um poder invisível, mas ela é muito mais efetiva do que todas as coisas. Então, o seu chamado que você desconhecia, o seu Deus que você desconhecia, a falta de intimidade que você tinha, aquela luz, ela vai trazendo consigo todo o conhecimento do santo, todo o conhecimento de Deus, toda a sabedoria de Deus vai entrando em você. E se você for pesquisar cientificamente, a forma que nós reagimos, agimos, falamos ou pensamos, ela está de acordo com aquilo que nós acreditamos. Então, espera lá, vamos lá. Estamos chegando a algum lugar. Então, se você acredita naquilo que a palavra está dizendo, e se você pensa conforme ela, você vai agir conforme ela. As suas ações, os seus gestos, o seu olhar, todos serão voltados à maneira que você pensa. Então, tá bom. Então, você era desconhecido, você não conhecia tanto a Deus, e você não sabia ouvir a sua voz. Mas, de repente, a palavra de Deus, ela se esclarece para você. Ela começa a se iluminar para você. E aquilo que você não tinha antes acesso, você passa a ter acesso. Somente pela sua palavra. Então, a palavra que diz que você foi abençoado por toda sorte de bênçãos, ela já entrou em você. E você anda crendo naquilo ali, crendo, meditando naquilo ali, meditando. De repente, as coisas começam a acontecer na sua vida. De repente, as coisas começam a mudar na sua vida, porque a sua maneira de pensar está conforme a palavra de Deus. Conforme a maneira que Ele diz sobre você. Aí, então você começa a andar dentro daquilo que Ele está falando sobre você e na sua palavra. Aí ela começa a ter efeito. Acharam o versículo? Efésios, acho que é Efésios 1:17. Isso, aleluia. Para que o Deus de nosso Senhor... Volta um antes, rapidinho. Não cesse de dar graça por vós, recordando-me de vós em minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento de Deus. Pode passar. Oro ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que Ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então, peraí. Volta no 17. Olha o que ele está falando. Ele fala que ele está sempre recordando da igreja de Éfeso nas orações dele, para que eles recebam o espírito de sabedoria e de revelação. Um ponto, deixa aqui. Então, ele está orando para que eles recebam o espírito de sabedoria e revelação. Mas o que é isso? O que é espírito de sabedoria e revelação? A gente não pode limitar a palavra a um entendimento humano.
A palavra, ela transcende as coisas físicas. As palavras que foram profetizadas na própria palavra de Deus, citadas, elas acontecem até hoje. Elas transcendem tempos e tempos, gerações e gerações, porque ela é a palavra de Deus. Então, nós não podemos limitar a palavra de Deus o nosso modo de pensar. Não podemos limitar ela ao nosso modo de pensar. O que significa? Significa que Deus, Ele te dá uma dimensão no seu espírito de revelação para que você... Volta. Aleluia. Deus te dá uma dimensão no teu espírito para que você seja cheio do pleno conhecimento dEle. Então, calma lá. Então, quer dizer que Deus, Ele me dá a condição de pensar conforme a mente de Cristo? Sim. Você jamais poderia compreender aquilo que é santo, que é luz, se você andasse totalmente em trevas. E se Ele não te desse condição disso. Amém? Vocês estão entendendo? Estou chegando a algum lugar com vocês? Amém. Estou chegando a algum lugar. Então, vamos lá. Então, Deus te dá uma dimensão no seu espírito, Ele te dá condição para que você consiga compreender, ter o conhecimento de quem Ele é, pelo espírito de revelação. Então, uma pessoa que tem o espírito de revelação não é uma pessoa que fica, oh, meu Deus, eu estou profetizando na vida de todo mundo, estou revelando. Não é isso, não é isso. Uma pessoa que tem o espírito de revelação, que ela entra para dentro dessa dimensão, é uma pessoa que diariamente ela está conhecendo Deus. Porque ela está sendo cheia cada vez mais do pleno conhecimento dEle. Pode passar para o próximo, 18. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Oro ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados. Então veja que o Espírito de revelação, ele está iluminando os olhos do seu coração. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Coração tem olhos? Não. Mas quando ele está citando isso, ele está falando os olhos do seu coração, ele está falando de algo mais íntimo, ele está falando do seu espírito, ele está falando do seu homem espiritual. Então o seu homem espiritual, ele começa a ser ungido pelo Espírito de revelação e você começa a conhecer. Lembra que eu falei que vocês começam a conhecer e entrar na dimensão de tudo aquilo que Deus tem para vocês, boa obra e chamado? Então olha só, para que saibais qual é a real esperança do chamado que Ele vos fez. Então, por que a gente fica assim, sempre clamando, Senhor, qual é o meu chamado, qual é o meu chamado, qual é o meu chamado? Às vezes a resposta do Senhor, Ele está te levando à revelação da sua palavra para que você conheça quem de fato você é, a sua identidade. Então você está clamando, Senhor, me revela. Ele fala, estou revelando. Eu estou revelando a minha palavra e a luz da minha palavra vai mostrar para você todo o bom caminho. Não vai deixar você em caminhos de trevas. Porque a sua palavra, ela é lâmpada, ela é luz para os nossos caminhos. Amém? Então vocês estão vendo, estou conectando aqui. Amém? Glória a Deus. Coloque para mim em Romanos 1, versículo 21, por gentileza. Porquanto, mesmo havendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Ao contrário, seus pensamentos passaram a ser levianos, imprudentes, e o coração insensato deles se tornou em trevas. Então, estava falando com vocês que há muitas trevas no nosso coração. Talvez algumas pessoas discordem, mas a palavra está dizendo, ó, o coração insensato deles tornou-se em trevas. Então, há certas trevas no nosso coração que somente o Espírito de revelação pode te iluminar, para te transformar e fazer você conhecer todo o chamado, toda a boa obra, todo conhecimento de Deus que tem para a sua vida. Amém? Então, amém. Vamos lá. 1 João 1,7. 1 João 1,7. Isso. Se, no entanto, andarmos na luz, como Ele está na luz, Ele aqui é Deus, temos plena comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aleluia, aleluia, aleluia. Então vocês conseguem ver que a falta de unidade que o corpo de Cristo está padecendo é a falta de luz que também eles não têm. Você tem que entender que quanto mais da palavra de Deus e quanto mais da sua luz, mais que o Espírito de revelação vai iluminando e trazendo aquela luz para dentro de você, mais ainda você se tornará parecido com Ele, andando na luz como Ele está.
O nosso Deus, Ele é Deus de luz. E não há nenhuma trevas, nenhuma sombra de variação, de mudança nele. Não há nenhum resquício de trevas nele. E nós temos que andar. João está falando que nós temos que andar na luz, porque Ele está na luz. Nosso Deus, Ele é luz. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Nosso Deus, Ele é luz. Então, essa luz vai sendo impartida para dentro de nós. E Paulo fala, se o ministério da morte que estava na vida de Moisés, que foi Moisés, ele era tão glorioso que ele iluminava o semblante de Moisés, muito mais então o ministério do Espírito, de vida, quanto mais glorioso será, porque é uma iluminação, é uma glória que vai iluminando internamente, aquilo já não sai mais de você, aquilo permanece em você. Quando Moisés subia e descia, aquela glória, aquela luz que iluminava, ela saía. Agora, essa luz fica em você. E o conhecimento que você adquire nessa vida, você vai levar para a eternidade. Porque é o conhecimento de quem Ele é a luz dEle. É a luz dEle. A palavra é a luz dEle. E a palavra diz que céus e terras passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, quanto mais da palavra você tem na sua vida, é o que você vai levar para a eternidade. Elas não vão passar de você. Você não vai se esquecer do seu Deus, você não vai se esquecer do entendimento e de tudo quanto aquilo Ele te levou a viver. Porque ela é eterna. Ela é eterna. Aleluia. 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 Glória a Jesus. Coloque para mim em Êxodo 34, 29 e 35. Se vocês puderem também, vocês podem abrir a palavra para vocês destilhar e vocês acompanhar junto também. Aleluia. Vamos lá. Quando Moisés desceu do Monte Sinai com as 2 tábuas da aliança nas mãos, não fazia ideia de que seu rosto fulgurava pelo fato de ter falado com Deus. Iluminava. No entanto, quando Arão e todos os israelitas observaram que o rosto de Moisés brilhava de forma tão resplandecente, tiveram pavor de chegar perto dele. Moisés, porém, os convocou. Arão e os líderes da comunidade se dirigiram até ele e Moisés lhe falou. Depois aproximaram de todos os filhos de Israel e transmitiram-lhes todos os mandamentos que Yahweh lhes tinha ordenado no alto do Monte Sinai. Aleluia! Assim que terminou de lhes falar, cobriu o rosto com um véu. Quando Moisés entrava diante de Yahweh para falar com ele, retirava o véu até o momento de sair. Todas as vezes que saía e compartilhava com todos os israelitas tudo o que havia sido ordenado pelo Senhor, eles viam seu rosto brilhava esplendorosamente. Então, de novo, Moisés cobriu o rosto com o véu até o próximo momento de entrar e conversar com o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Foi. Glória a Deus. Aleluia. Então, vocês estão vendo? Toda vez que Moisés descia para receber do que o Senhor havia ordenado, a sua palavra, as suas leis, o rosto dele brilhava. A luz que é Deus e que a sua palavra transmitia para ele, iluminava o semblante de Moisés. Aí ele cobria, quando estava no meio dos israelitas. Depois, quando ele estava com Deus de novo, ele retirava para que fosse mais iluminado ainda. Então, você se lembra que a palavra fala, eu citei algum versículo, não me recordo agora, que as coisas de antes, os rituais de antes, eles só eram sombra da realidade, daquilo que havia de vir, porque a realidade está em Cristo Jesus. Então, isso que Moisés, esse processo que Moisés está passando, de se relacionar com Deus, de ouvir a sua palavra, de ouvir as suas ordens, as suas ordenanças, trazer para o povo de Israel, mas a sua face brilhar, é a mesma coisa que acontece conosco hoje. Só que não acontece de forma exterior mais, acontece de forma interior. O problema é que aquilo que é exterior é aparente. Aquilo que é exterior é mais fácil de crer. Aquilo que é interior é invisível. Inicialmente, a gente não vê tanta prazer ou tanta transformação nisso. Mas conforme o tempo, você vai perceber que a palavra de Deus, a comunhão com a palavra de Deus, ela vai trazer um nível de luz para você que você vai andar mais com plenitude na sua vida. Você vai andar com menos trevas na sua vida. Você vai ter mais decisões onde o Senhor vai poder falar com você. Quando você se pegar em um momento em que você precisa decidir algo urgente, a sua alma ela não vai estar tão inquieta para ouvir a Deus.
E algumas vezes Ele vai te visitar. Você vai estar tão atarefado, fazendo as coisas tão atarefado, e de repente aquela voz, opa, falou com você. Ele começou a falar algo que você necessitava naquele momento. Porque a comunhão com a sua palavra produz isso. Produz luz, 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 luz. E nós temos que voltar os nossos olhos para a sua palavra. Nós temos que meditar na sua palavra. Porque é da sua palavra que provém cura, libertação, milagre. É a sua palavra. É a sua palavra. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. É a sua palavra que vai nos unir. É a sua palavra, é a luz da sua palavra que vai provocar unidade no corpo. Aleluia. Escute uma coisa. Jesus Cristo, depois que Ele morreu, Ele ressuscitou. Ele andou a muito, apareceu a muitos, a palavra fala. Ele ficou 40 dias ainda com os discípulos e apareceu a muitos. O corpo de Jesus estava todo glorificado, Ele emitia uma luz. Aleluia. Vocês têm que entender o mistério que há no corpo de Cristo. A palavra de Deus fala que nós somos membros de um corpo. Há um corpo de Deus sobre toda a face da terra. Aleluia. Há um corpo, um corpo. E nós somos membros, parte desse corpo. Quando o corpo ele está unido, aquela luz que ele emitiu, aleluia, ela começa a emitir sobre toda a terra. Aleluia. E o nível de trevas que o mundo está, o nível de trevas, é necessário a plena unidade do corpo para que essa luz comece a iluminar e tirar as pessoas das trevas, da escuridão, para que seja derrubado o Deus desse século, que cegou o entendimento dos descrentes para que eles não vissem a luz do Evangelho. Esse poder dessa luz que vem do nosso Senhor, da sua palavra, que ilumina, e quando a igreja está junto, ela começa a iluminar toda a sociedade, todo o bairro, e ela começa a tirar as pessoas dos cativeiros de trevas. Aí vocês acham que a luz de Deus é só uma iluminaçãozinha que você recebe e aquilo se desvanece. Não, 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 não. Ela é muito mais poderosa e elevada do que qualquer mover que a gente pode ter aqui. Ela fica em você. Ela aparece no seu rosto. Aleluia. Aleluia. Engraçado. Tinha um jovem que ele tinha chegado aqui. Aí eu não sabia que ele estava num momento de consagração muito forte com Deus, né? Aí quando eu olhei para o rosto dele, eu falei, meu Deus, eu falei assim para ele, de repente, o seu rosto está com uma luz. Aí ele, amém, amém. Eu falei, você está jejuando? Ele, não estou. Eu fiquei, aquilo incomodou para saber. Eu falei, o que é isso que eu percebi? Aí ele falou assim, mas eu estou com um momento mais forte com Deus. Aí eu falei, tá vendo, é isso. É isso. Quanto mais comunhão e mais relacionamento e intimidade, mais com a sua palavra, mais a luz vai transparecer no seu rosto. Aleluia. As pessoas não verão mais somente o poder que Deus tem, que você tem, mas verão a luz dele, a luz. As pessoas estão procurando luz para a vida delas, iluminação. Elas estão cegas, estão em trevas. Elas vêm pedindo socorro. Olha, eu quero. Elas não sabem que precisam da luz de Deus, mas elas querem a luz, alguma coisa que ilumine a vida delas. Esse poder está sobre você, meu Deus. Esse poder está sobre a igreja. Está sobre os filhos de Deus que recebem luz da parte de Deus, que podem transmitir essa luz para a humanidade, remover as pessoas das dimensões de trevas, transformar as vidas. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos destilhar um pouquinho mais a palavra. Salmos 119 e 105. A gente já passou nesse. Tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Efésios 1:17. Isso também já foi. Efésios 1:17. Para que o Deus nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Provérbios 6:23. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Porquanto o mandamento é lâmpada, o ensino é luz, e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Glória a Deus. Aleluia. Salmos 119, 130. Aleluia. Aleluia. Irmãos, a gente vai ficando cheio da palavra. Eu vou chegar na palavra, a palavra que é poder para você.
A exposição das tuas palavras ilumina e dá entendimento aos inexperientes. Aleluia. Há versículos que falam aos simples. Então, olha só, a exposição às tuas palavras ilumina e ela dá entendimento, ela tira as trevas, ela tira a ignorância. Aquilo que você não conhecia de Deus, Ele te dá aos simples. Aos simples. Aleluia. Vamos lá, continuando. Salmos 19, 8. Salmos 19, 8. Aleluia. Deixa Deus te usar aí, varão. Vamos lá. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Aleluia. Glória a Deus. Salmos 36, 9. Aleluia. Aleluia. Porque em ti está o manancial da vida. Da tua luz veremos a luz. Aleluia. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, irmãos. Irmão, você tem que aprender a ficar cheio do Espírito pela palavra. Irmãos, meu Deus, irmãos. Eu estou cheio do Espírito pela sua palavra. A sua palavra, aleluia. Ela é como uma marreta que esmiuça a rocha. Sabe esses pensamentos seus de trevas que você não consegue avançar com Deus? Sabe essas fortalezas de império das trevas? Ela é a marreta que vai destruir tudo isso. E ela vai remover o ambiente de trevas. Ele vai te transportar para o reino de luz. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Colossenses 3,16. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Colossenses 3,16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Esse é aquele versículo que eu falei para vocês mais cedo. A palavra de Cristo habite abundantemente. Há outros versículos, se puder encontrar, fala ricamente, ricamente. Se puder encontrar para mim? Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. 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 Glória a Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Coloque em 2 Pedro 1:19, por gentileza. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. E temos, sendo assim, temos ainda mais concreta a palavra dos profetas. E fazei muito bem em prestar atenção a ela, como a uma candeia que brilha nas trevas, até que todo o dia se ilumine e a estrela da alva nasce em vossos corações. Irmãos, esse versículo é lindo, lindo, lindo. Olha o que o apóstolo Pedro está dizendo. Ele está dizendo assim, fazei muito bem em prestar atenção à palavra dos profetas. Então, ele estava se referindo à palavra que eles tinham acesso àquela época, que era o Antigo Testamento. Então, ele fala assim, preste muito bem ela, como uma candeia que brilha nas trevas. Então quer dizer que se você meditar na palavra, ela é como uma candeia que vai iluminando os ambientes de trevas em você. É o primeiro nível. Daqui a pouco, até que todo o dia se ilumine. Então ele está falando que aquela pequena candeia vai se tornar como o meio-dia, até que se ilumine todo o dia, até que toda a tua alma seja iluminada pela palavra, pela luz que a palavra emite. Aleluia. Aleluia. E a estrela da alva, escute, a estrela da alva, ele está falando de Jesus aqui. E a estrela da alva nasce em vossos corações. Aleluia. Até que ele, pela luz, pela iluminação, ele nasce em vosso coração. Nasça os seus frutos, nasça o seu caráter, nasça a sua justiça. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Coloque para mim em Salmos 43, 3. Glória a Deus. Salmos 43, 3. Envia a tua luz e a tua verdade, que elas me guiem e me conduzam ao teu monte santo e à tua morada. Aleluia. Você quer ser conduzido ao lugar onde Deus habita? Envia a tua luz e a tua verdade. Aleluia.
Ele vai te conduzir, ó, Ele vai te guiar e te conduzir até o Monte Santo, onde Deus está. É o lugar espiritual, é o Monte Santo. Aleluia. Glória a Jesus. Glória, glória, glória. Efésios 5, 26. Aleluia. A fim de santificá-la, tendo purificado com o lavar da água por meio da sua palavra. Aleluia. A palavra é como uma água. É a água que te purifica, te santifica. Aleluia. Vamos discorrer mais um pouquinho. Hebreus 4, 12. Aleluia. Porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração. Aleluia! Aleluia! Então quando o capeta vier até você com a espada dele, peraí. A palavra de Deus, ela é mais afiada, ela é viva, é eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. A palavra de Deus em você, você vai começar a cortar o diabo. Você vai entrar numa guerra de madrugada, você vai ver, você vai começar a entrar numa guerra, aí você ora, batalha, não consegue vencer? Não, peraí. Você pega a sua palavra, você começa a ler ela, você começa a citar ela, você começa a entrar na meditação dela, e você vai entrando na dimensão daquela palavra, aí você vai ver se ela não vai embora. Porque ele não suporta a verdadeira luz da palavra. Aleluia! A sua palavra é a verdade que nós necessitamos para não andar na mentira do diabo. Aleluia! Ele é o pai da mentira. E toda mentira na sua vida que você acredita hoje, a verdade da palavra vai te libertar. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Aleluia! É a luz que não deixa você ficar cego. Aleluia! Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Isaías 55, 11. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Assim também acontece com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito para o qual eu enviei. Aleluia. Quem que já recebeu uma palavra de Deus? Olha lá, ó. Para a sua vida, lá, ó. Medita naquilo ali, dia e noite. Faz daquilo ali a sua meditação. Que aquilo ali seja mais importante para você. E você vai ver se Deus não mudará os seus caminhos. Não abrirá os seus caminhos. Você não vai ver anjos na sua vida. Os anjos habitam com quem tem a palavra. Aleluia. Quem tem luz. São seres de luz que habitam com espíritos de luz. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Salmos 33, 6. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Os céus foram criados mediante a palavra do Senhor e todos os corpos celestes pelo sopro da sua boca. Aleluia. Escute. Aqui está dizendo que todos os céus e tudo aquilo que foi criado foi pela palavra do Senhor. E o seu exército, alguns versículos de traduções que falam o seu exército, todo o corpo celeste, os seus anjos pelo seu sopro. Aleluia. 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 Glória a Deus. Jeremias 23, 29. Eu vim aqui com um arsenal de palavra para a tua vida. Porventura, a minha palavra não é como um fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra. Aleluia. Deus vai retirar o seu coração de pedra, aquilo que está na tua frente, as pedras. Deus vai remover as pedras da tua vida pelo poder da sua palavra. Aleluia. Esse fogo aqui, ó, ele é mais forte que todo fogo do inferno, que todo fogo de condenação. Creia nisso, creia de todo o coração. Aleluia. Mateus 24, 35. Aleluia. Aleluia. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Aleluia. Salmo 107, 20. Aleluia. Glória a Jesus. Salmo 107, 20. Enviou sua palavra para curá-los, para salvá-los da sua extinção. Aleluia, aleluia. O Senhor enviará uma palavra para te salvar, para te curar, para te sarar, para te dar saúde, para te dar libertação. Aleluia. Se vocês colocarem mais o coração na palavra,
Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. João 8, 31, 32. Aleluia. Então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora, eu vou trazer alguns versículos para a gente finalizar. Vocês podem pensar que o Senhor, o pregador, fala: medite na palavra, creia na palavra, estude a palavra. Mas isso é uma ordenança do Senhor. Em vários locais da Bíblia, em várias passagens, você vai ver Deus ordenando isso aos homens. Coloque para mim Josué 1, 8. Aleluia. Aleluia. Que o livro da Torá, lei, esteja sempre nos teus lábios. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de agir conforme com tudo que nele está escrito. Deste modo, serás vitorioso em todas as suas empreitadas e alcançarás bom êxito. Aleluia. Medite na palavra, para que você tenha êxito e prosperidade toda a sua vida. Isso aqui foi uma ordenança que Deus deu a Josué. Esteja atento à minha palavra, medita nela, esteja nos seus lábios. Primeira pessoa que ele ordena, Josué. Salmos 1, 2, 3. Glória a Jesus. Salmos 1, 2, 3. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pode passar. Ele é como a árvore plantada à margem de águas correntes, dá fruto no tempo certo apropriado, e suas folhas não murcham, tudo quanto realiza prospera. Aí, ó, a sua escassez, ó, a resposta para a escassez financeira está aqui, ó, sua palavra. A sua palavra, ela é tão poderosa que ela faz brotar o dinheiro que você precisa de qualquer lugar que você menos imagina. Teve uma vez que eu ouvi o testemunho de uma mulher de oração, do ciclo de oração. Ela é uma senhorazinha, analfabeta, ela não tinha nada, ela só orava, aquela mulher. E ela aprendeu a ler pela palavra. Olha só. Ela aprendeu a ler, escrever por causa da palavra de Deus. Que ela se esforçava para poder ler e meditar nisso aqui. Ela conta que ela estava precisando de uma necessidade em casa. Irmãos, aquela mulher contou que um cachorro trouxe o dinheiro na boca para aquela mulher. Irmão. Vai entender como é que Deus faz. Um cachorro. Aí ela falava assim: irmãos, eu falava para o pessoal da minha igreja. Eles não acreditavam em mim. Mas eu sei que eu tinha orado aquilo a Deus e que Deus tinha enviado aquilo para mim. Irmãos, a mulher é analfabeta, irmãos, e ela só aprendeu a ler por causa da palavra, e ela creu. E aquilo que ela precisava apareceu. Aleluia! Glória a Deus. Colossenses 3,16. Aleluia. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ensinai e aconselhai uns aos outros com toda a sabedoria, e cantai salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. Então, se você não tem recurso monetário para ofertar para alguém, para dar para alguém, para dar para sua casa, para a casa de Deus, aqui, ó, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ensine e aconselhe ela. Fale sobre ela, ensine sobre ela. Chame as pessoas que estão na sua casa para falar da palavra. Chame para ensinar, para estar junto, para destilhar a palavra com você. Você vai ver que a prosperidade vai chegar na sua casa. Vocês vão ver que vocês vão ter fartura juntos. Aleluia. Porque o próprio Cristo habita no meio de vocês. Aleluia. Quando você começa a abrir a sua palavra e destilha, ensina, aconselha, exorta, edifica. Opa. O próprio Cristo vai chegando, o seu reino vai se manifestando, os milagres vão chegando até você, a prosperidade do reino vai se assentando sobre você, você começa a entrar na dimensão de realeza, porque você está rico de quem Ele é, a sua palavra. Aleluia, 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 aleluia. Salmos 119, 15, aleluia.
Nós estamos ricos aqui hoje. Aleluia. Em teus preceitos quero meditar e ficar atento às tuas veredas, aos teus caminhos, às tuas palavras, veredas, em outras traduções. E para finalizar, 1 Timóteo 4,13. 1 Timóteo 4,13. Aleluia. Enquanto aguardas a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Irmãos, isso aqui me chamou muita atenção, porque isso aqui é o apóstolo Paulo falando para o seu verdadeiro filho na fé, Timóteo. Ele está falando assim, olha, enquanto eu não chego, enquanto eu não estou aí com vocês, olha, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Peraí, calma, vou explicar isso aqui, vou destilar isso para você. Peraí. Então, quando o apóstolo estiver fora, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Enquanto aguarda a minha chegada, enquanto te aguarda ele chegar aqui para manifestar o poder de Deus, espera. Vai se enchendo da luz, vai santificando, vai enchendo a tua vida, que quando ele chegar, o derramar é mais forte. Aleluia. Isso aqui é um segredo, hein? Enquanto aguardas a minha chegada, aplica-te teu coração, tudo que você pode, seja intencional com a palavra. A gente espera muitas coisas de Deus, nós esperamos, aguardamos, não é errado. Esperei com paciência no Senhor, Ele ouviu meu clamor, amém? Mas seja intencional. Se o Senhor falou que vai fazer algo na sua vida, por que você fica só esperando, meu filho? Meu filho, lute para crer naquilo com todas as forças que você tem. Oferte, jejue, ore e fale, Senhor, Tu já falou comigo. Semei. Tu já falou comigo, Senhor. Tu decretaste. Tu me deste a Sua palavra. Aleluia. Você não pode mentir, Senhor. Aleluia. É assim, irmãos, que você desata o reino do céu sobre a sua vida. É com esforço, é com violência. Você vai se esforçar e vai ter violência. Você vai bater a porta vai ser aberta. Aleluia. E vai ser te dado os segredos do seu reino. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Sejam cheios pela palavra. Aleluia. Sejam cheios de toda a luz que a palavra emite. Sejam plenos, sejam frutíferos, sejam prósperos em todos os vossos caminhos. Aleluia. Que a glória de Deus, que a glória de Yahweh vá diante de vocês e ela seja a retaguarda de vocês. Aleluia. Sejam cheios de toda a boa palavra. Aleluia. Porque se manifestou o Filho de Deus. Aleluia. Raiou uma grande luz no meio dos gentios. Aleluia. Glorifique ao Senhor. Entre na dimensão com o Senhor. Recebam o poder da Sua palavra. A Sua palavra é virtuosa. A Sua palavra é como um fogo. A Sua palavra tem poder para mudar todo o destino da sua vida, todo o destino da sua casa. Aleluia. Glorifique ao Senhor. Aleluia. Recebam o poder dessa palavra. Que o Senhor mudará toda sorte de vocês. Aleluia. Removerá vocês do cativeiro de trevas e ignorância. Estabelecerá vocês em lugares altos. E vocês serão como carvalhos de justiça. Aleluia. Sobre a casa de vocês, sobre a família de vocês, que os filhos, os pais, aleluia, que eles sejam incendiados pela palavra de Yahweh. Aleluia. Oh, glória.
Aleluia. 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 Glória, glória, aleluia. Oh, resúria, mamamarocia, labácia. Aleluia, aleluia. Aleluia, irmãos. Aleluia. A glória do Senhor está sobre esse lugar, irmãos. Oh, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Sejam benditos vocês. Sejam benditos todos vocês. Que a Shalom de Deus, aleluia, pouse sobre a cabeça de vocês. Que vocês não sejam mais órfãos, sejam filhos. Aleluia. Que vocês sejam cheios de toda a palavra. Que toda a luz de alma ilumine todo o seu ser. Que o fogo da palavra quebre toda a rocha. Quebre toda a fortaleza que te impede de ver e de conhecer, aleluia, o Santo, aleluia. Recebam pela família de vocês, recebam pelos filhos de vocês, recebam pela casa de vocês, aleluia. Recebam pelos seus parentes, o poder da sua palavra visita eles, aleluia. Aleluia, oh aleluia, aleluia, oh glória, bendito és tu, meu Senhor da glória, por quanto meu Senhor desce, Pai, a sua palavra aos seus filhos, aos seus servos e herdeiros e co-herdeiros contigo, aleluia, desce-nos, Senhor, que é de mais rico em toda a eternidade, aleluia. Desce-nos a sua palavra, que a sua palavra, meu Senhor, liberte-nos, que a sua palavra nos plante, que a sua palavra nos dê crescimento, aleluia. Que a sua palavra nos una, aleluia. Que a sua palavra nos prospere, aleluia. Que a sua palavra, meu Senhor, aleluia, ilumine todos os nossos caminhos, ilumine todo o nosso ser, aleluia, 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 oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Irmão, se eu fosse vocês, sarabacassurri, mamamaossi, calababababa, ramamaossi, alacaramamamamaossa, rababababababababa. Oria mama ossi ala mama ossi kalababababababababa. Ora masuri mama ossi kalamasi ala masi kalabasi. Ó Senhor, seus anjos, abra os caminhos dos teus servos, Pai, aleluia. Oh Deus Santo, oh aleluia, aleluia, oh aleluia. Aleluia, glorifique ao Senhor, aleluia.